Olá, seja muito bem-vindo ao Garou. E no vídeo dessa semana trataremos das adaptações do conto 8 horas da manhã de Ray Nelson, tanto para os quadrinhos quanto para o cinema. Não é novidade para quem gosta de quadrinhos que o ano de 1986 sacudiu o mundo com os lançamentos de Watchmen e Batman Cavaleiro das Trevas. Mas também foi lançado naquele ano um quadrinho bem curtinho, chamado Nada, com roteiro de Ray Nelson e desenhos de Bill Wright. Nada é a quadrinização do conto 8 horas da manhã, escrito também por Ray Nelson, que além de cartunista, era também escritor de ficção científica, chegando até a trabalhar com Philip K. Dick no romance The Ganymede Takeover. A quadrinização do conto saiu na revista Alien Encounter e conta a história do personagem George Nada, que após sofrer um despertar num show de hipnose, passa a enxergar alienígenas grotescos vivendo normalmente entre os seres humanos, descobrindo assim a verdade escondida, a de que alienígenas, chamados de fascinadores, sabe-se lá quando, invadiram a Terra e controlam a sociedade por meio de palavras de ordem, que se espalham principalmente pela televisão, alterando com as ordens até a aparência com a qual são vistos. O quadrinho começa com George Nada já despertado, atendendo uma ligação de seu controlador, o chefe de polícia Robinson, um alienígena que diz que ele morrerá na manhã seguinte, às 8 horas da manhã. Atordoado, George sai para a rua, enxergando não apenas os alienígenas que se disfarçam de humanos, como também a verdade por trás dos anúncios e cartazes pelas paredes da cidade, que direcionam frases de comando como trabalhe 8 horas, descanse 8 horas, durma 8 horas e casar e reproduzir. George, perambulando pela rua, assassina um alienígena que se disfarça de um velhinho e vai em direção à casa da sua namorada para tentar de alguma forma retirá-la do controle, o que se mostra em vão, dado o forte domínio dos fascinadores perante a sociedade. Frustrado e neurótico, George então mata uns vizinhos alienígenas de sua namorada, rouba umas armas do apartamento deles e tenta assim fugir da cidade que está fechada, pois a essa altura os alienígenas já devem ter descoberto que algum humano fugiu do controle deles. Nosso protagonista tem uma ideia e, após parar para tomar um drink num bar, ele se dirige para o maior centro televisivo da cidade, a TV2, onde consegue invadir matando seguranças e chega até o fascinador que fica mandando comandos e ordens pela TV. E com a arma roubada ele assassina o fascinador. E imitando uma voz estranha, George transmite então a ordem para que todos que estão assistindo à televisão despertem e que vejam a verdadeira face daqueles que os controlam e, além disso, que os matem, retirando assim a sociedade do transe e dando início à guerra. E no último quadro, como já sabíamos, mesmo despertado, George Nada acaba morrendo, exatamente às 8 horas da manhã. Esse quadrinho é bem curtinho, que nem o conto, durando apenas 7 páginas, e o legal é que ambos foram utilizados como material base pelo mestre do terror e da ficção científica John Carpenter, em seu filme Day Live, lançado em 1988, um dos grandes sucessos do diretor e que vai muito além do conto e da quadrinização, para tecer críticas ao capitalismo norte-americano, principalmente aquele sem amarras, gestado por Ronald Reagan na década de 80. Carpenter, que assina o filme com o pseudônimo Frank Armitage, em homenagem ao personagem de H.P. Lovecraft, consegue driblar a falta de conteúdo do material base com o desenvolvimento de personagens, principalmente de George Nada, que no filme recebe o nome de John Nada e que foi protagonizado na época pelo lutador de wrestler Rod Piper. Em Day Live, diferente da sessão de hipnose que desperta George, Carpenter se utiliza do artifício dos óculos escuros, que revela a verdade sobre os extraterrestres. Mas o diretor, como eu já disse, vai além, fazendo dos alienígenas empresários, que unidos à elite civil, se juntam no enriquecimento e na manutenção de privilégios, à custas dos verdadeiros heróis, retratados no filme como o povo pobre e trabalhador. Tal como no conto e no quadrinho, quando John Nada coloca seus óculos, ele também enxerga em anúncios publicitários as mesmas frases que eu já citei, e palavras como obedeça e consuma. Mas para mim, ainda tem uma frase que é a melhor de todas, que aparece quando John olha para o dinheiro na mão do dono da banca de jornal, onde está escrito, isto é seu Deus. Carpenter não era comunista, muito pelo contrário, dizia ser capitalista e gostar de fazer dinheiro, mas buscou em Day Live criticar na sociedade norte-americana a ganância, a busca incansável pelo lucro e o consumo excessivo nos Estados Unidos de Ronald Reagan, que após virar presidente em 1980, implementou ao lado de Margaret Thatcher o neoliberalismo como razão, destruindo os resquícios de ideais coletivistas no pós-Segunda Guerra Mundial e defendendo a supremacia do indivíduo frente à sociedade, derrubando o controle de capitais, cortando impostos para os mais ricos, diminuindo os gastos sociais, aumentando gastos militares
e desregulamentando o mercado interno. Essas políticas econômicas receberam o nome de Reaganomics, algo que lembro de já ter tratado no vídeo de Ar do Amanhã. Curioso que Carpenter, mesmo com baixíssimo orçamento, conseguiu criar uma obra que pode parecer em diversos momentos um filme pastelão, mas que denuncia de forma bem certeira algumas questões que são pertinentes até os dias atuais. Day Live chegou até a ser analisado pelo filósofo esloveno Slavoj Žižek no seu documentário Guia Pervertido do Cinema, em que Žižek analisa os óculos como sendo uma crítica à ideologia que turva a realidade e que revela a verdade escondida por trás da publicidade, nos pôsteres e na propaganda, sustentando a falsa narrativa, a ordem invisível que sustenta uma falsa liberdade meritocrática. Ando achando curioso que ultimamente, tal como Carpenter fez em Day Live, alguns filmes parecem estar retornando àqueles Estados Unidos de Reagan, como em Armageddon Time, de James Gray, tentando de alguma forma descobrir as origens de muitos problemas que enfrentamos até hoje. E pensar que esse filme teve como origem um conto belamente adaptado para os quadrinhos. E é isso, espero que tenham gostado. Nada, é bem curtinho. Vou deixar o link com o quadrinho na descrição do vídeo, já que é de suma importância relembrarmos de figuras como Ray Nelson, que contribuíram tanto para o mercado literário quanto para o mercado de quadrinhos. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo e nos vemos numa próxima aqui no Garou.